Isaías, capítulo 16. O apelo dos Moabitas. Enviai os cordeiros como tributo ao governante da terra de Selá, atravessando o deserto até o monte Sião. Como pássaros em fuga, como ninhada dispersa, tais são os habitantes de Moabe, nos lugares de passagem do Arnon. Formai um conselho, tomai uma decisão. Em pleno meio-dia, estende a tua sombra como a noite. Esconde os dispersos, não reveles o paradeiro dos que fogem. Que os refugiados moabitas possam viver sob tua proteção. Sê para eles fortaleza e abrigo contra o destruidor. O opressor há de ser exterminado, a destruição terá fim e o agressor será eliminado da terra. Sendo assim, em compaixão será estabelecido um trono. Em fidelidade de um homem se assentará nele na casa de Davi. Um juiz que batalha pela justiça e se apressa em defender o direito. Ouvimos falar a respeito da arrogância de Moabe, da sua altivez sem limites, de todo o seu orgulho e do seu ódio. Entretanto, tudo isso não tem valor algum. Lamentação dos filhos de Moabe. Eis porque os moabitas choram por Moabe. Cada um se lamenta e se entristece pelos bolos de passas. Doces recordações de Kir-Hareset. Eis que as lavouras de Esbom estão murchas, como também as videiras de Sibma. Os governantes das nações pisotearam as melhores videiras, que antes chegavam até Jazar e estendiam-se para o deserto. Seus brotos espalhavam-se por toda parte e chegavam até o mar. Por este motivo derramo o meu pranto como Jazar chora, por causa das videiras de Sibma. Rego-te com as minhas lágrimas, Esbom, e a ti, Eleale, pois os brados de alegria por seus frutos e por suas colheitas já não podem ser mais ouvidos. Desapareceram a satisfação e a alegria dos teus pomares. Ninguém canta nem grita nas vinhas. Ninguém pisa as uvas nos lagares, porquanto fiz cessar os gritos de júbilo. Eis a razão por que as minhas entranhas gemem como a harpa por Moabe. O íntimo do meu ser estremece por Quiseres. Ver-se-á Moabe a fadigar-se sobre os lugares altos e a entrar no seu santuário para rogar, contudo, sem nada conseguir. Essa é, pois, a palavra que Yahvé, o Senhor, já havia dirigido a Moabe. E agora Yahvé lhe diz assim: dentro de 3 anos, e nem um dia mais, como em um contrato de trabalho, a glória de Moabe e toda a sua grande população serão reduzidas a nada, e os sobreviventes serão poucos e fracos. Isaías, capítulo 17. Oráculo contra Damasco. Oráculo de advertência contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser uma cidade, reduzir-se-á um monte de escombros. As suas cidades, abandonadas para sempre, pertencerão aos rebanhos que ali se deleitarão, e ninguém os espantará. Efraim deixará de ser uma fortaleza e Damasco uma realeza. O remanescente de Arão será como a glória dos israelitas, anuncia Yahvé, o Senhor dos exércitos. Naquele dia sucederá que a glória de Jacó definhará e a gordura do seu corpo se esvairá. Tudo se passará como quando o ceifeiro colhe o trigo, quando os seus braços apanham as espigas, como quando chega a hora de reunir os feixes de trigo no vale de Refaim. Contudo, ainda ficarão para trás algumas espigas, como quando se sacode uma oliveira e sobram 2 ou 3 azeitonas presas nos galhos mais altos, e umas 4 ou 5 nos ramos mais produtivos. Anuncia Yahvé, o Deus de Israel. Naquele grande dia, os seres humanos olharão para aquele que os criou e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não tornarão a atentar para os altares, obras de tuas mãos, e não mais darão a menor atenção às estelas sagradas, aos postes ídolos e aos altares de incenso, fruto da sua arte. Naquele dia, as suas fortalezas, cidades de refúgio que haviam sido abandonadas por causa dos israelitas, serão como lugares entregues às florestas e aos matagais, e tudo ao redor será total desolação. Visto que te esquecestes de Deus, do teu Salvador, e não te lembraste da rocha, da tua fortaleza, tu te pões a formar plantações com videiras importadas, e de efêmero deleite. No dia em que as plantas tuas fazes crescer, no dia seguinte fazes com que elas floresçam. Contudo, não haverá colheita no dia do mal e do lamento da dor incurável. Ai,
Eis que se ouve o alvoroço de uma multidão de povos, como o rugir dos mares enfurecidos, de povos em tumulto como o agitar tempestuoso de grandes águas. Ainda que os povos rujam como as grandes ondas do mar revolto, quando ele os repreender, fugirão para longe, carregados pelo vento como palha por sobre as colinas, como galhos arrancados das árvores pela ventania. Ao entardecer, sobrevém o inesperado e o susto. Antes do raiar da aurora já não haverá mais nada nem ninguém. Esta é a porção reservada para aqueles que nos despojam, a sorte daqueles que nos roubam. Isaías, capítulo 18. Oráculo contra Núbia, Etiópia. Ai da terra do zumbido dos gafanhotos, que fica além dos rios de Cuxi, Etiópia, que manda mensageiros pelo mar em barcos de papiro sobre as águas, e de velozes emissários, a uma nação de gente de alta estatura e de pele bronzeada, a um povo temido pelos que estão ao seu redor, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é sulcada por muitos rios. Todos vós, habitantes do mundo, vós, moradores da terra, quando se erguer um sinal nos montes, haveis de ver, quando ressoar o toque de chofar, o som da trombeta, haveis de ouvir. Portanto, assim diz Yahvé, o Senhor: Eis que me conservarei em paz na minha habitação, nos céus, e observarei tranquilo como o ardor calmo e reluzente do sol em plena luz do dia, como uma densa nuvem de orvalho que vai cobrindo toda a terra sob o calor que faz no tempo da ceifa. Assim, antes da colheita, quando a floração der lugar ao fruto e as uvas amadurecerem, ele cortará os brotos com a podadeira e retirará os ramos mais longos. Mas tudo será abandonado às aves de rapina, das montanhas e aos animais selvagens. Aos abutres se alimentarão deles durante todo aquele verão, e os animais selvagens todo o inverno. Naquele tempo, ofertas serão trazidas a Yahvé, o Senhor dos Exércitos, da parte de um povo alto, de pele bronzeada e brilhante, um povo temido pelos povos vizinhos e mesmo por nações distantes, povo agressivo e de fala estrangeira, cuja terra é dividida por rios. Tais dádivas e ofertas serão trazidas ao monte Tizom, Sião, onde habita o nome do Eterno, o Senhor dos Exércitos.